Essa é a quinta palestra de uma série de 10 palestras sobre o tema A Sua Vida Pode Ser Melhor. E o tema dessa palestra é sobre o valor humano, ou, de uma forma diferente, a autovalorização. Primeira coisa é te mostrar que você realmente tem valor. Não tem ninguém nesse mundo que não tenha valor. Você pode ter crescido não acreditando neles. Não tem ninguém que nasceu nesse mundo, que nasceu por acaso, caiu de paraquedas no lugar errado. Não, você não caiu de paraquedas no lugar errado. Você é uma pessoa que tem valor. Acredite ou não, goste ou não, queira ou não, você tem valor. É verdade, como eu falo como psicólogo clínico, com meus 30 anos praticamente de experiência, quase 30 anos de experiência, você tem valor. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Mas tem uma coisa muito interessante. Você vai ver que você vai conviver ou já conviveu com muitas pessoas ao longo da vida. Quanto mais idade você tem, obviamente, mais você já conviveu. E muitas pessoas te valorizam. Eu vou dizer que, do seu ponto de vista, elas são teimosas o suficiente para te valorizar. E quanto mais elas te desvalorizam, mais valorizam, mais você se desvaloriza. Sabe aquela pessoa que você elogia, que você reconhece qualidade nela, valor nela e ela diminui? Não, não é isso, não, foi por acaso, não, foi o outro que me ajudou. Tudo que você fala de bom para ela, ela diminui. Ela diminui ou ela exclui. Não, você está entendendo errado. Não, ele não está entendendo errado. Você tem o seu valor, sim. Essa teimosia, entre aspas, no sentido de não aceitar, é exatamente a questão da autoestima. Então, tão importante ou muito mais importante do que as pessoas te valorizarem, e elas te valorizarem, elas não estão simplesmente falando uma mentira, elas estão simplesmente reconhecendo o seu valor, porque você tem valor, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, elas percebem o valor que você não consegue perceber ou não consegue aceitar, porque tem todo um peso de um histórico de vida aí que você já chegou à conclusão que você não tem valor. Por isso que além do valor que as pessoas te dão, que é importante que você entenda isso, é importante a importância de você se valorizar. É a autovalorização, é o valor que você se dá. E ele é fundamental. Se você não souber isso, mas eu tenho muito erro, eu tenho problema. Na verdade, quem não tem problema, quem não tem erro, quem não tem falha, o ser humano não é perfeito. Por mais que ele tenha um nível bom que ele possa desenvolver, ninguém é perfeito. Só que algumas pessoas, em vez de enfatizar a negatividade proveniente da vida dela, porque ninguém é 100% perfeito, elas valorizam e alimentam o positivo e trabalham no sentido de desenvolver. É verdade que pessoas já tiveram história de vidas mais positivas, mais autoestima, isso tudo facilita. Tudo bem, isso facilita, não tenha dúvida, e nós não vamos poder tampar os olhos, né, nesse sentido, né? Na verdade, não tem como dizer que as pessoas tiveram oportunidades iguais. As pessoas são iguais enquanto ser humano, têm valor enquanto ser humano, mas as condições socioeconômicas e psicológicas realmente variam. Isso faz com que essa pessoa tenha mais compreensão e mais consciência do valor dela, porque ela foi mais bem amada. Mas isso não significa que o valor se deve a isso. O valor é intrínseco, ele faz parte da sua pessoa. Se eu gosto ou não gosto de você, você continua tendo valor. Mas a pior coisa é quando você não sabe reconhecer o seu próprio valor. Mas quando as pessoas elogiam você em muitos aspectos, acredite nisso como uma verdade. Obviamente você não é 100% negativa, 100% ruim. Se uma pessoa fosse 100% ruim, em todos os aspectos da vida, ela já teria morrido.
Então você tem as suas qualidades, não tenha dúvida. E quando as pessoas te elogiarem, você só vai responder duas coisas. Se for um elogio um elogio básico, você diz obrigado. Se for muito grande, muito obrigado. Você não tem que justificar, ah, mas não foi eu, ah, porque alguém me ajudou. Não, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, significa separe as coisas. Tem o que é seu e tem o que as pessoas te ajudam. É claro que todo mundo precisa dessa ajuda, mas você tem valor. Acredite no seu valor. Uma coisa importante é saber se valorizar. Na verdade, não é criar um valor que não existe, é reconhecer os valores que você tem, a característica que você tem, o que você sabe fazer. Você tem muita coisa boa. Se você está nesse mundo até hoje, você é uma pessoa importante e está num processo contínuo de desenvolvimento, quer você queira ou não. É claro que você pode, como eu dei um exemplo anteriormente, se você quiser aprender qualquer coisa, você vai ter que fazer um certo esforço. Se você sair do zero para você chegar no 10, no 20, no 50 e no 100, você vai ter que fazer um esforço em qualquer área da sua vida. Eu dei um exemplo da musculação, mas pode ser o exemplo do estudo ou de qualquer outra coisa. Você vai ter que fazer um esforço. E para isso você vai ter que acreditar em você e saber se dá valor. Siga em frente e siga, eu sempre falo, siga para frente e para cima. É como uma estrada que você está andando e vai subindo. É claro que ela vai ficar difícil à medida que sobe, mas ao mesmo tempo você vai atingir um nível mais alto nessa subida, com o esforço proporcional. Siga em frente e para cima.